palavra, eu quero que você abra a Bíblia lá em Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos estar lendo ali pelo telão também, quem não trouxe a palavra. Mas essa palavra aqui é um conselho que Paulo deixou para a igreja tessalônica. Quando ele foi até lá, ele foi falar entre os irmãos que estavam congregando, os irmãos que estavam cuidando de irmãos lá. Como eles deveriam de andar, qual seria o procedimento, né? Um grande apóstolo, Paulo, estava estudando toda a história, né? A gente estuda um pouquinho cada vez, mas quando você vai no profundo, você começa a ver como ele sofreu. Como ele sofreu depois que ele se tornou um homem a servir ao Senhor. Quantas coisas ele passou, como ele morreu por servir ao Senhor Jesus. E eu fico imaginando nós hoje, estamos aqui sentados para ouvir a palavra de Deus. Estamos aqui para aprender a palavra de Deus, mas estamos aqui também para ouvir a palavra de Deus. Então eu gostaria que você acompanhasse, né, pelo telão, se você trouxe a tua palavra, que você acompanhasse para você sentir a profundeza do que ele falou para eles naquele dia. No capítulo 12. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, e os que predizem no Senhor e o corrigem. Tenham as pessoas em máxima consideração, com amor por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Trabalhem. E também exortamos vocês, irmãos, que admoesterem os que vivem de forma desonada. Consolem os desanimados. Amparem os fracos sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre uns dos outros e o bem de todos. E sejam sempre alegres, orem sem cessar. Em tudo deem graça, porque esta é a vontade de Deus para você em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito Santo, não desprezem as profecias. Examinem-se em todas as coisas e retenham o que é bom. Afastem-se de todas as formas do mal. Deixa eu só tomar um pouquinho de água. O que ele estava falando para o povo que servia ao Senhor Jesus? Que era para um cuidar do outro, que era para não fazer o mal contra o mal, mas sim fazer o bem. Porque quando ele estava falando com eles aqui, ele estava advertindo que no meio deles, os que faziam bem, poderia entrar alguma pessoa que iria praticar o mal. E hoje eu falo para vocês, o que me chamou a atenção nesse versículo foi o capítulo 18, que fala: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para você em Cristo Jesus. Por que a palavra de Deus fala aqui em tudo deem graça? Eu trago para o dia de hoje. Será que é fácil para nós hoje estarmos servindo ao Senhor Jesus e de repente você passa por uma afronta? Você vai dar graça a Deus por isso? O que é um mal nosso hoje, que nós trazemos para o nosso coração hoje? É ficar irado. Nós não damos graças a Deus às coisas que nos fazem mal. Mas nós também temos que parar para pensar que quando Paulo falou com o povo aqui, ele falou porque ele queria que eles andassem todos em comunhão. Pela palavra de Deus, ele estava dando uma direção. Aquele que aceitou o Senhor Jesus, eles tinham que andar em comunhão em Cristo. Ele tinha que amar o próximo. Ele tinha que amar aquele que pecava. Aquele que fazia coisa errada, ele tinha que amar. Sabe por quê? Porque pela palavra de Deus, nós temos que amar os nossos inimigos. Não acusar, também não ficar apontando o dedo para as pessoas que fazem coisa errada, porque o Senhor Jesus não faria isso. Ele amaria, porque através do amor, essa pessoa ela se fica constrangida e ela se converte. Porque eu comecei a ler umas partes aqui onde Paulo sofreu muito. Paulo, quando ele se converteu,
os amigos dele lá que andavam com ele na época que ele fazia mal lá, ninguém queria acreditar que ele tinha se convertido. Por quê? Porque ele foi uma pessoa mal. Tanto que o nome dele era Saulo, não era Paulo. Por quê? Porque Saulo, naquela época, ele perseguia os cristãos. Ele fazia tanta coisa errada. Eu comecei a ler assim, eu fiquei imaginando ele matando mulheres, crianças, ele fazendo uma devastação por onde ele passava, quando ele servia ao diabo. Aí, quando ele ouviu a voz de Deus, né? Quando ele começou a andar em alguns lugares, junto com os que faziam as maldades com ele lá, eu fico imaginando que, quando ele fazia isso, ele fazia por prazer de matar as pessoas, para obedecer a alguém que ele fazia com excelência, que eram as pessoas que mandavam ele cobrar, as pessoas que mandavam ele tirar. Eu li uma parte lá que ele chegou num povoado lá e ele arrancou mulheres, mandou os soldados arrancar as mulheres de lá e começou a matar por pura vingança. Porque ele não sentia prazer em ajudar, ele sentia prazer em fazer o quê? Em matar, em destruir. Mas entrando na palavra aqui, eu quero dizer para vocês o seguinte: aqui, quando Paulo se converteu, quando ele foi em Tessalonicense aqui, ele foi para falar para eles que eles tinham que andar em comunhão com o Senhor. Por quê? Porque quando ele abria uma igreja, ele ia até as pessoas se convertiam, sempre no meio da conversão tinha alguém que não adorava a Deus. Sempre tinha alguém querendo fazer algo errado para que a imagem do Senhor Jesus não aparecesse. Sempre tinha alguém no meio de as pessoas boas, mas tentando transformar aquilo tudo em ruim. E o que Paulo fez? Paulo andou em vários lugares falando sobre o amor de Deus. Paulo, ele foi um homem que, quando Jesus falou com ele, e as escamas dos olhos dele caiu, vocês têm noção de como ele começou a servir ao Senhor Jesus. Gostaria que colocasse lá, capítulo Atos, lá, né, de Atos 9, para nós lermos. Se você não tiver a palavra de Deus, você pode acompanhar pelo telão aqui. Atos. Aqui fala: em sua viagem, quando se aproximou-se de Damasco, de repente brilhou no seu redor uma luz vindo do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E essa era a voz de quem? Do Senhor Jesus. Quando ele ouviu essa voz, foi onde caiu a escama sobre os olhos dele. Aí foi onde caiu por terra todo o pecado, toda a maldade que ele fazia contra aquele povo. Foi aonde ele começou a servir ao Senhor. Foi aonde ele começou a vida dele com o Senhor Jesus. E hoje eu quero trazer para nós aqui. Existem situações em nossas vidas, tanto para nós como para quem está assistindo, que é difícil você andar no caminho do Senhor. É difícil você permanecer no caminho do Senhor. Por quê? Porque muitas vezes você não consegue entrar na presença do Senhor, porque você está com alguma situação que você não resolveu, você dobra teu joelho, você ora, você tenta entrar ali na presença do Pai, mas você não consegue. Sabe por quê? Saulo, ele só conseguiu ouvir a voz do Senhor quando ele tirou essas escamas dos olhos dele e ouviu a voz de Deus. Só ele enxergou o Senhor naquele momento. Os outros que estavam com ele não conseguiram. Por quê? Porque o Senhor tinha um plano na vida dele. Que a partir daquele momento ele não iria mais pecar. Ele não iria mais fazer coisas erradas. Ele iria andar com o Senhor Jesus. E hoje eu trago para nós, amados. Se toda a situação que Paulo passou, ele se dobrou diante do Senhor, ele começou a servir o Senhor com excelência, e ele resolveu servir ao Senhor, eu trago para nós hoje. Por que muitas vezes nós estamos com algumas situações que não saímos do lugar? Ou que você ora, mas não sente a presença do Senhor?
Você sabia que tem coisas que o Senhor permite na tua vida? Não é para você morrer, mas sim para você crescer e dar graças a Ele por você estar vivo. Quero falar uma coisa para você. Quem que o ano passado não passou por luta? Erga a mão aqui quem não passou por luta. Eu passei. Muita luta. Mas na graça do Senhor, eu permaneci firme na rocha. Eu não caí. Eu não me desviei. Eu falo para você nesta manhã, meus amados, você que está aqui, você que está em casa, dependendo do que você passar na tua vida, você tem que estar firme na rocha, por quê? Porque é o Senhor que te sustenta. Porque se você não levantar da tua cama, e você não orar, não dobrar teu joelho e não entrar na intimidade com o Senhor, você não tem como receber a graça de Deus sobre a tua vida. Eu queria assim que você imaginasse uma pessoa que você ama tanto, tanto, passar por uma situação difícil. Você está olhando, mas você está orando. Você está colocando ela na presença do Senhor, mas você não tem força. Aí eu olho com os olhos espirituais e digo, não. Eu sei que o Senhor é com ela e o Senhor vai cuidar, mas você já vê a morte da pessoa. Sabe por que você vê dessa forma? Porque o diabo, ele tira totalmente, muitas vezes, a graça do Senhor da tua vida para que você enxergue com os olhos do mundo. Eu quero que você entenda que quando o Senhor está falando com você, Ele não está falando com você porque Ele está batendo papo com um amigo. Ele está falando com você porque Ele é o teu Pai. Ele cuida de você em detalhes. Eu passo por algumas situações onde eu vejo sempre a vitória e nunca a derrota. Você, meu amado e minha amada, eu gostaria assim que você entendesse que esse versículo 18 que fala, a tua graça me basta, eu estou falando em todos os sentidos. Se você não tiver comunhão com o Senhor, se você não tiver o teu momento de oração com o Senhor, como Paulo tinha. Paulo, ele tinha intimidade com Deus. Ele tinha intimidade com o Senhor. Ele orava, onde ele ia, ele dizia assim, Senhor, cuida de mim. Porque eu estou indo fazer a tua obra. Eu estou indo pregar a palavra de Deus. E ele ia para vários lugares onde ele era perseguido. Mas nada acontecia com ele. Por quê? Porque a graça do Senhor estava sobre a vida dele. E meu amado e minha amada, eu falo para você, que você tem que olhar dessa forma. Hoje você está aqui porque o Senhor tem um propósito na tua vida e da tua família. O Senhor olha para você como filho. Por que Ele cuida de você em todo o tempo? Porque Ele é bom. Todo o tempo Ele é bom. Você hoje está aqui pela graça do Senhor. Se você parar para ver o tanto que Ele nos ama, o tanto que Deus nos ama, que Ele deu o seu Filho para morrer por nós. Para que nós tenhamos vida em abundância. Mas será que hoje nós estamos embaixo da graça do Pai? Será que hoje você tem buscado essa parte do Senhor? Ou você tem esquecido que muitas coisas que você tem passado, e você está aqui, está vivo, está de pé, é pela graça do Senhor. Porque Ele ama você. E dependendo da situação que nós temos passado, nós desistimos de servir ao Senhor na metade do caminho. Eu quero contar para vocês que eu, quando comecei a servir ao Senhor Jesus, eu achei que eu não fosse ir até o final. Porque a gente passa por muita luta, muita situação. Eu vi que Paulo, ele passou por tudo que ele passou. Mas quando ele entregou a vida dele verdadeiramente ao Senhor, ele morreu falando da palavra de Deus. Vocês sabiam que Paulo, ele morreu velho, pobre? Ele não tinha nada. Porque a vida dele era servir ao Senhor Jesus. E muitas vezes nós estamos aqui, eu, você, as pessoas talvez que estejam assistindo nós lá em casa, estejam passando por uma situação difícil, pensando, será que eu vou aguentar? Será que eu vou até o final? Será que Deus tem olhado para mim? Será que Deus tem visto o meu sofrimento? Tem sim, meus amados. Porque se você está aqui, é pela graça do Pai. Hoje, se você está buscando a palavra de Deus, você está ouvindo a palavra de Deus, é porque Ele te ama.
E Ele tem cuidado de você. Você tem passado por algumas lutas? Não tem problema. Essa luta vai se transformar em bênção. Porque a graça do Senhor nos basta. E eu quero que você possa entender assim que eu, quando comecei a minha caminhada com Deus, eu e meu esposo, eu sempre falava ao contrário. A pastora Rita dizia assim: filha, você vai vencer. Pela graça de Deus você vai vencer. E eu dizia: não vou. Porque a luta é muito grande. Eu não consigo. Essas eram as minhas palavras que eu falava. E ela colocava as mãos sobre a minha cabeça e dizia assim: não, você vai vencer. A graça do Senhor está sobre a sua vida. Deus tem um plano sobre a tua vida. E eu queria dizer para vocês assim que há 14 anos eu oro pela minha família. Porque eu amo a minha família. E porque Deus me ama, Ele me dá o sustento que eu preciso todos os dias para orar. Porque se você parar para analisar, você está sentado aqui hoje, talvez você está buscando pela tua família. Você está buscando pelo teu casamento. Você está buscando pelo teu financeiro. Mas muitas vezes você tem vontade de desistir. É verdade ou não? Porque a luta é muito grande. Mas a graça do Senhor vem sobre a tua vida. A graça dele é que te sustenta. E você muitas vezes desiste dessa caminhada. E eu vou falar para vocês assim com muito temor no coração, que eu nunca desisti. Eu passei por muitas lutas na minha vida, nessa minha caminhada com o Senhor. Mas foi Ele que me sustentou. Eu tenho os meus filhos que me amam, me respeitam, têm o maior amor por mim. Mas teve uma época da minha vida que eles não entendiam que eu era pastora e que eu precisava estar na igreja. E isso me consumia, doía meu coração. Eu chorava sem cessar. Mas Deus dizia para mim: fica firme, porque eu estou contigo. E hoje, assim, eu estou muito feliz, porque eu gostaria que os meus filhos se levantassem ali, meu genro, né? Queria apresentar minhas duas filhas. Essas são a razão de mim estar aqui. E tenho mais 2 filhos que não puderam vir. Mas é por eles que eu oro. É por eles que eu jejuo. Pode se assentar, filho. Todos os dias da minha vida. Sabe por quê? Porque eu não vou desistir. Porque a graça de Deus está sobre a minha vida e minha família. A graça de Deus está sobre a tua vida e tua família. A graça de Deus está sobre o teu casamento. A graça de Deus está lá na tua casa. É Ele que vai te sustentar todos os dias. Porque as promessas de Deus têm que se cumprir em nossas vidas. A promessa de Deus se cumpriu sobre a vida de Paulo. Porque o Senhor enxergava ele lá, via ele fazendo tudo aquela maldade, mas o Senhor falou: ele vai servir a mim com muita excelência, assim como ele servia lá. E foi o que aconteceu. Quando Paulo entregou a vida dele para Jesus, gente, leiam lá, para vocês verem quantas coisas Paulo fez, mesmo sendo perseguido, mesmo colocando ele dentro de um cesto, ele saindo de lá, que queriam matar, porque ele estava falando da palavra de Deus. Porque ele cria, ele sabia que o Senhor, ele curava, o Senhor, ele restituía, o Senhor, ele fazia maravilhas para o povo, mas fazia na vida de Paulo também. E a fé dele, a caridade, o amor que ele tinha pelas pessoas era muito grande. Aonde ele andava, ele transmitia o amor de Jesus. E eu quero que você que está sentado aqui, eu quero que você possa entender que quando Deus te chamou, porque se você está sentado aqui, o Senhor te chamou sim. Porque você é filho, você é filha. O cuidado dele com você é para sempre. Muitas vezes, sexta-feira agora, eu falei sobre um salmo poderoso, sobre o Salmo 91. Muitas pessoas não prestam atenção nesse salmo. Mas quando fala o primeiro capítulo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, eu fico imaginando nós embaixo das asas do Senhor. Ele cuidando de nós. Sabe, te protegendo de todo o mal que vem sobre a tua vida. Mas eu falei de manhã, sempre o povo dá um jeitinho de sair debaixo das asas do Senhor. Porque acha que vai conseguir resolver a sua vida de uma maneira diferente. Aí quando acontece alguma coisa de errado, a primeira coisa que você faz? Pô, onde está Deus? Deus está no meio disso? Claro que não.
Porque se você saiu debaixo da proteção, da graça de Deus, como que Ele vai fazer algo na tua vida? Porque muitas vezes você quer resolver por si mesmo. Você não pede a direção de Deus. Você vai lá e assina um papel sem antes dobrar teu joelho e falar: Senhor, posso fazer? Porque o Senhor fala que pode ou não pode. Eu, antes de tomar qualquer decisão, eu e meu esposo, nós dobramos o nosso joelho e falamos: Senhor, se for da tua vontade, vai acontecer. Mas se não for, não acontece. Aí você sai debaixo das asas do Pai, da graça de Deus, e quer que as coisas aconteçam. Sabe por que eu estou falando para você hoje? Porque o Senhor falou para mim que enquanto você quiser lutar com os teus próprios braços, meu amado e minha amada, você que está nos assistindo em casa, você não vai conseguir. Porque a graça dele é que basta sobre a tua vida, para você resolver tudo. O Senhor é a nossa direção, o Senhor é a nossa fortaleza. No meio da angústia, é Ele que te traz paz. No meio da tristeza, é Ele que te traz amor. Vocês sabem que o nosso coração nos engana. Mas eu, com muito tempo, eu orava e dizia: Senhor, eu quero um coração igual ao seu. Porque o meu coração me engana e faz tomar decisões, fazer coisas que não agradam o teu coração. E eu depois fico revoltada e irada. Porque o meu coração me engana. Aí eu comecei a orar e comecei a pedir para Deus dar um coração igual ao dele. Aí o Senhor falou para mim: comece a pedir os frutos do Espírito Santo. Aí você vai entender o que é ter um coração igual ao meu. Gente, hoje quem me conhece sabe. Eu tenho tanto amor no meu coração, que às vezes eu acabo sofrendo por isso. Mas eu não troco o coração que eu tenho, que o Senhor me deu, pelo coração que eu tinha. Avarento, ou ruim, irado. Sabe? Mirava por qualquer coisa. As pessoas não podiam fazer nada para mim. Eu tinha vontade de chegar e soltar o verbo. Mas como que eu vou continuar sendo assim se eu queria servir ao Senhor? E eu via a pastora Rita para mim, minha amada pastora, minha discipuladora, me ensinou muita coisa. Pense numa mulher que me ensinou a amar as pessoas. Porque nessa época que eu comecei a andar na igreja, a conhecer o Senhor Jesus, eu era uma pessoa totalmente irada. Está aqui minhas filhas que não me deixam mentir. Eu chegava da igreja, eu gritava com meu esposo, eu brigava com elas, eu saía da noção. E um dia meus filhos procuraram a pastora Rita e disseram assim: minha mãe não adianta estar vindo na igreja. Porque ela veio na igreja, aqui ela é uma coisa, lá em casa ela era outra. E aquilo me matou. E eu falei para o Senhor, falei: Pai, eu não quero ser assim. Eu quero ser uma pessoa transparente. Eu quero ter um coração igual ao seu. Foi onde o Senhor falou para mim: comece a orar. E comece a pedir os frutos do Espírito Santo. Onde tem mansidão, calmaria. Tem tudo de bom para você. Só que em cima disso, eu também precisava ler a palavra de Deus. Vocês sabiam que o Satanás, ele colocava tanta coisa na minha cabeça, ele dizia: você não vai conseguir. Você não vai conseguir. E eu tinha tanto medo que a pastora vinha falar comigo: Fátima, você pode dar a palavra de dízimo? Eu dizia: não, não posso. Porque o diabo dizia assim: você não vai conseguir. Era tão forte a presença do Satanás na minha vida que eu começava a chorar. Eu falava: Senhor, eu quero sentir a tua presença. Senhor, eu quero orar. Senhor, eu quero dar a palavra. Na minha pequenez, na minha humildade, eu pedia isso ao Senhor. E o Senhor foi vendo o quê? O meu coração. Só que quando eu entendi que eu precisava mais e mais e mais, eu comecei a ler a palavra, para me libertar. Porque eu ainda tinha algumas coisas do mundo que me faziam mal. E eu dizia assim para o Senhor: Pai, para que eu possa, Pai, ganhar a minha família, para que as pessoas que me enxergavam, que nem na época de Saulo lá, depois teve o nome de Paulo, eu era igual Saulo. Tem algumas pessoas que estão sentadas aqui, que me conheceram do passado, que quando souberam que eu era pastora, riram da minha cara, igual riam de Paulo. Por quê?
porque o meu passado me condenava. Mas quando eu entendi que eu tinha que estar embaixo da graça de Deus, Deus transformou a minha vida. E a palavra de Deus fala: conhecereis a verdade vos libertará. Se você quer andar na presença do Pai, se você quer sentir a presença de Deus, você tem que começar a tomar algumas atitudes na tua vida. Se você faz coisas erradas que não agradam o coração de Pai, deixe de fazer isso, essas coisas erradas. Peça para o Senhor, diga: Senhor, me dá força, Pai, para que eu não peque, para que eu não faça nada que não agrade o teu coração. Se você quer andar em santidade com o Senhor, pare de fazer algumas coisas que você faz e não agrada o coração do Pai. Porque todo o tempo Ele é bom. Às vezes nós fazemos algumas coisas que não agradam o coração dEle, e nem por isso Ele não está te olhando. Ele só não está te cuidando porque o Senhor não habita no meio de coisa errada. Mas Ele está te olhando. Ele está te dando uma direção. Talvez você não ouça. Você não vê. Porque talvez você queira permanecer dessa maneira. E o Senhor manda dizer para você que Ele é teu Pai. Ele cuida de você. Ele quer ver você, sabe como? Pulando de alegria. Exaltando o nome dEle. Louvando ao nome do Senhor, porque Ele vai te abençoar. Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar da tua casa. Assim como Ele tem cuidado da minha. Vocês sabem que a nossa vida com Deus é uma vida muito intensa. Porque o diabo ele fica o tempo todo tentando derrubar ou puxar o nosso tapete. Porque ele não quer que você viva em santidade. Ele não quer que você vença as batalhas que você tem para vencer. Este ano, em 2023, eu fiz um pedido para o Senhor. Só eu sei o pedido que eu fiz. Só você sabe o que você pediu ao Senhor para você viver a nova safra de 2023. Tá fácil? Não tá. Eu já comecei o ano numa batalha espiritual muito grande. Porque o diabo ele não tem sossego enquanto ele não tira você da paz e do espírito. Ele quer tirar você, sabe como? Colocando situações. Paulo, quando ele ia falar do amor de Deus, ele sempre tinha que estar se cuidando. Porque ele sabia que as pessoas queriam matar ele. E a mesma coisa somos nós diante de Deus. Você tem um propósito em 2023? Você acha que vai ser fácil a tua luta? Você acha que você vai conseguir, no estalo de dedos, o que você pediu? Não, meu amado. Infelizmente, eu quero falar para vocês que não. Sabe por quê? Porque o diabo, ele trabalha em prol de você não conseguir as coisas. Mas o Senhor trabalha em prol de você ser mais do que vencedor. De você conseguir as coisas que você tem pedido, que você tem gemido, porque nós gememos para que as coisas venham até as nossas mãos. As bênçãos, milagre, financeiro, casamento. Porque o diabo ele fica ao nosso derredor tentando nos derrubar. Mas a graça do Senhor nos basta. Sabe por quê? Porque Ele é que te faz forte. Ele é que te faz forte todos os dias. E se você não tiver esse entendimento, meu amado e minha amada, você vai remar, você vai remar, você vai remar, e você não vai chegar a lugar nenhum. A lugar algum. Essa semana foi muito incrível o que aconteceu, mas eu vejo que é Deus falando conosco, Deus falando com você, Deus falando com você em casa. Eu cheguei na igreja bem cedo e estava eu e a Silvana. E eu sabe, o Senhor fala com você. Basta você ouvir. E o Senhor falou para mim assim: filha, vai lá no canto e tire aqueles matos que estão aqui. E eu fiquei, mato? Fui lá atrás. A Silvana estava lá e eu falei: Silvana, eu precisava de uma luva. Ela: para que luva? Eu falei: eu preciso de uma luva. E uma faca. Ela falou: onde a senhora vai? Ela está lá atrás, a Silvana. Eu falei assim: eu vou limpar lá atrás onde o Senhor mandou. E ela começou a dar risada, né? Falei: oxa, está um sol, a senhora vai lá agora? Eu falei: vou. E peguei a luva e a faquinha. Eu fui limpar e o Robson, que é o cachorrinho, foi junto comigo. Para você ver o porquê que Deus falou comigo. Porque eu tenho orado pela igreja. Eu tenho orado e tenho falado: Senhor, fala com o teu povo.
né? Toca lá no coração deles. Nós não podemos, mas o Senhor pode. Porque chega essa época, a gente sabe que o pessoal está de férias, né? Que o pessoal viaja. Mas a gente não pode tirar férias do Senhor. Aí eu fico preocupada com as famílias, com as situações, e eu comecei a orar. E daí quando eu sentei ali para... Nem sentei, eu estava de pé, puxei um ramo lá. Na hora que eu puxei aquele ramo, eu fui com tudo para trás. Falei, uxa, mas amém. Peguei aquele ramo, coloquei ali. O Senhor falou, agora eu vou conversar com você. O Senhor falou assim, tem pessoas que estão assim, filha. Não estão ainda preparadas para fazer algo no meu reino. Elas estão só no raso. E aquilo já me deu um arrepio. Até a obreira Doroti estava, né? Eu compartilhei com ela. Aí eu vi um outro ramo grande. Ali. 2 assim, grudadão. Eu falei, eu vou puxar esse aqui, né? Fui lá e puxei. E puxei. E o Senhor falou, puxa com mais força, e eu puxei. Quando eu puxei, aquele ramo saiu e aquela raiz foi indo até o final do muro. Eu falei, nossa, que ramo grande. O Senhor falou, pois é. Muitos estão firmados em Cristo Jesus. Esses, eles vão longe. Porque a raiz foi até o final. Eu tirei e coloquei ali. Daí fui para um outro pé lá no fundo, que estava com 2, mas tinha uma planta podre. Digo podre, estragada, estava cheirando até mal. Eu fui lá e tirei. Quando eu tirei aquela planta, eu fui mexer naquelas 2 ramos que estavam lá. Gente, eu puxei e não saía. Falei, tá, Senhor, o Senhor quer falar comigo aqui em que sentido? Ele falou assim, quando você está firme na rocha, o diabo pode vir tempestade, pode vir o que for, ele tenta, mas ele não alcança você, porque você está firme na rocha. Falei, Jesus. Glória a Deus, Jesus. Aquilo foi uma lição para mim, e é uma palavra que eu quero entregar para o nosso pastor quando ele vier. Porque quando você está firme, vocês estão entendendo? Você está sobre a graça de Deus. O Satanás, ele pode vir tentar contra a tua vida, mas não cai um fio de cabelo da sua cabeça. Porque o Senhor não permite. Porque você está afundado, você está firmado em Cristo Jesus. Ele jamais vai tocar em você e na tua casa. Porque o Senhor está ali cuidando de você. Aí eu vou para a última raiz. Onde tinha uma cebolinha plantada, até eu tirei para nós, levei ela para a cozinha. Mas tinha também uma plantinha podre ali, saindo mosquito. Eu falei para o Senhor, e aqui, pai, o que o Senhor quer falar comigo? O Senhor falou assim, filha, quando tiver pessoas, eu falo pessoas que são bebês na fé, nunca deixe uma pessoa que já é velha na fé, que não está bem, andar com ele. Porque essa pessoa pode destruir com a fé desse bebê que está começando comigo. Eu entendi o recado também. Porque quando você está firme na rocha, e você começa a ver algumas coisas, você começa a descer, você começa a ficar fraco, chega uma pessoa que é um bebê e diz, nossa, que Jesus maravilhoso, aconteceu isso, você vai chegar e vai dizer assim, só se for para você, porque para mim não é. Porque é bem assim que acontece. Em vez de você levantar a pessoa, você derruba a pessoa. Por isso que eu entendi que nós temos que estar firmado na rocha em Cristo Jesus. Porque o diabo, ele pode vir, mas ele não toca. E, gente, nós temos que viver pela palavra de Deus. A palavra de Deus tem que se cumprir sobre a nossa vida. Senão não adianta de nada nós estarmos aqui. E sabe o que o Senhor manda falar para você? Que vocês são lindos, vocês são filhos dele, ele ama vocês. Por isso você está aqui. Você casal, você família, você que está sozinho. Você está buscando por algo na tua vida. Pela palavra vai se cumprir. Vocês já imaginaram se nessa minha caminhada, que eu tenho 1 ano, eu tenho 14, a Igreja da Aliança vai fazer 15, 14 anos na Aliança, eu tivesse desistido de orar pela minha família? Ou eu não tivesse fé de crer que a palavra de Deus vai se cumprir? Eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui falando do amor de Deus para vocês. Por isso, meu amado e minha amada, para vocês poderem entender, eu entrei com a parte de Paulo, porque Paulo, ele era perseguidor. Depois ele virou o quê? Adorador, ele virou a servir ao Senhor. Hoje você pode ter algumas pessoas te perseguindo, mas você, com o amor que você tem de Jesus no coração, você pode fazer com que essa pessoa comece a amar ao Senhor Jesus. Ore pelos teus inimigos. A pessoa pisou no teu pé, não vá lá.
e vai brigar, vai discutir, ou vai pisar no pé dela. Quando você leva um tapa na face direita, você dá à esquerda. Foi assim que o Senhor Jesus nos ensinou. Sabe por quê? Porque os humilhados serão exaltados no reino. Você nunca vai ser envergonhado. Quem vai ser envergonhado é o diabo, porque você está aqui, você está procurando a parte mais, a parte que você mais tem que buscar é o amor de Jesus, para você poder lidar com algumas situações. Eu, você, quem está assistindo em casa, nós vamos errar, mas procure a não cometer o mesmo erro a vida toda. Uma coisa que eu tenho aprendido com o Senhor, Ele tem falado comigo, a raiz eu entendi de como que está a igreja. Muitos estão firmados, mas muitos estão só na superfície. Mas muitos estão tentando andar com o Senhor. Mas também tem muitos que às vezes não estão conseguindo fazer com que essa pessoa veja a glória do Senhor sobre a vida dela. Porque estão o quê? Saíram debaixo da graça do Senhor, das asas dele. Porque quando você estiver embaixo das asas dele, ele está cuidando de você. Essa proteção nós precisamos sim. Porque sem essa proteção, você consegue lutar? Não. Vamos fazer uma parte aqui. Quem toma remédio controlado? Né? Em nome de Jesus, eu sei que muitas pessoas aqui não tomam, já foram curadas. Eu fui curada. Eu fui curada em nome do Senhor Jesus. Minhas filhas estão aqui, elas conhecem a mãe que elas têm, a fé que eu tenho. Quando eu fui no médico, descobri que eu estava passando por alguma coisa, eu dobrei meu joelho e falei, Senhor, se eu nasci perfeita, estava perfeita, eu vou permanecer perfeita, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor deu seu Filho para morrer por nós na cruz e levar sobre si toda a nossa enfermidade. Nós também entendemos que os médicos estão aí para resolver algumas coisas na nossa vida. Mas a minha fé, vocês sabiam que era para mim estar me medicando com insulina. Mas a minha fé foi tão grande, que eu não precisei. Deus falou, cuida do teu corpo, porque o teu corpo é o templo do Espírito Santo. Se você não cuidar, não tem como eu cuidar de você, filho. E foi o que eu fiz. Só que eu coloquei a minha fé em ação. E se você tem algo para pedir para Deus, coloca a tua fé em ação. Se você hoje precisa de uma resposta à safra nova, que foi o nosso propósito para 2023, coloca a tua fé em ação. Não deixa o diabo colocar dúvidas no teu coração, não. Principalmente no teu casamento e na tua casa. Você sabia que o diabo odeia a família? Por isso que muitas vezes você está a ponto de se separar do teu marido. O diabo diz, separa mesmo. Vocês acham que a gente não passou por algumas situações em nossa casa assim? Com os meus filhos? Elas estão aqui, ó. Sempre lutei pelo casamento, né, filha? Nunca deixei nenhum filho meu se separar. Tiveram crise? Tiveram. Mas eu fui pela palavra e pela fé. O que Deus uniu, o homem não separa. Fé. Porque eu estou embaixo da graça de Deus. Você está embaixo da graça de Deus. Então não tem como você sair das asas do Senhor, porque Ele é contigo. Mas para você permanecer nisso, eu quero só falar uma coisinha para você. Para você permanecer nisso, você tem que fazer uma reflexão da sua vida. Por que será que às vezes eu estou passando por alguma luta? Por que será que às vezes eu estou passando por alguma situação? Será que eu tenho feito alguma coisa que não agrada o coração de Deus? Será que eu tenho machucado o coração dele? Com palavras, com mentiras, com pecado? Porque para que o Senhor possa permanecer cuidando de você, você tem que fechar algumas brechas para que o Espírito Santo do Senhor venha e faça um renovo na sua vida. Eu ia falar uma coisa, né? Mas o Espírito Santo me levou para outra. E eu obedeço ao que o Senhor fala comigo. Eu sou tão obediente que eu contando dessas plantas, se eu for contar para outra pessoa que não é de Jesus, vai me chamar de louca. E cortar a grama, falar com o mato, mas não estava falando com o mato, não. Eu estava falando com o Senhor e Ele estava falando comigo. Porque eu pedi, como está a nossa igreja, Senhor? Como está o nosso coração diante dEle? Ele falou, eu vou te mostrar. E ó, que eu estou orando. Ele foi me mostrar quarta-feira agora, através dessas plantas. Será que às vezes nosso coração não está assim?
Será que às vezes a gente ainda está no nível baixo, a gente está no primeiro nível com o Senhor? Para você poder voltar, e Paulo, ele tinha um amor tão grande pelo que ele fazia, tão grande que ele sofria. Será que hoje nós não estamos precisando voltar a esse primeiro amor com o Senhor? Para que as coisas aconteçam na nossa vida? Para que o Senhor possa vir e encher você de coisas boas? Porque muitas vezes nosso coração está rancoroso, com raiva, com ódio. Nós bloqueamos a presença do Espírito Santo sobre a nossa vida. E aí nós não conseguimos fazer nada. Nem em casa, muito menos no reino de Deus. Gente, eu me jogo na presença do Senhor. O templo, para mim, é como se fosse as asas do Senhor. Quando eu entro para dentro do templo, eu me sinto protegida. Às vezes eu venho para cá com dor de cabeça, dor no corpo, por situações que eu passo e que todos nós passamos. Não pense porque nós somos pastores, a gente não passa por problema, passa por luta. E nós temos que matar um leão por dia para poder permanecer de pé. Sabe por quê? Porque o diabo ele vem o tempo todo nos atacar. Mas eu falo, Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade e não a minha. Porque a vontade da nossa carne nos mata. Mas a vontade de Deus nos dá vida. Vocês estão entendendo? Então, assim, para que você possa entender que se você hoje não estiver na presença de Deus, você hoje não estiver orando, você hoje não estiver lendo da palavra, que é o alimento para o nosso corpo, você não permanece de pé. Você não consegue resolver muitas coisas na tua vida. Porque o Senhor, Ele está o tempo todo do nosso lado. Se você orar, você entrar em oração, você está juntinho dele e ele está juntinho de você. Aí ele abre aquelas asas imensas, enormes sobre a tua vida e ele te protege. Mas se você não orar, você não jejuar, você não vigiar e não ler a palavra, você não tem força para lutar contra as situações que Satanás tem colocado sobre a tua vida. Amém, meus amados? Então esse versículo 18 fala, e foi algo que eu comecei a ler aqui, foi algo que mais me chamou a atenção. Em tudo deem graça, porque essa é a vontade de Deus para você em Cristo Jesus. Está passando por luta? Você tem que dar graças a Deus, sabe por quê? Se você não tiver a luta, você não tem vitória. A luta vem para que você não morra, mas para que você tenha vitória. Você está doente, você chega e fala, Senhor, eu vou orar, o Senhor é o médico dos médicos, se é da tua vontade, eu vou sarar, eu oro todos os dias assim. As minhas filhas que estão aqui, eu estou usando elas por quê? Porque elas vivem comigo dentro de casa. Gente, eu não tomo remédio. É raro eu tomar um remédio para dor de cabeça. Porque eu tenho no meu coração, pela palavra de Deus, que o Senhor Jesus, quando morreu, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Não estou dizendo para você parar de tomar remédio e nem ir no médico, não. Mas muitas coisas Deus nos coloca à prova para ver onde está a nossa fé. E eu quero que você, nesta manhã, você tenha fé. Você deseje a graça do Senhor sobre a tua vida. Você deseje viver o primeiro amor com o Senhor. Não despreze esse cuidado do Senhor. Porque muitas vezes eu sei que você quer resolver pelos braços. Você acha que você consegue? Não. Deus, Ele nos ama. E o tempo todo, Ele é bom. Ele é bom para mim, é bom para você, é bom para vocês que estão em casa, meu amado e minha amada. Você que está passando por luta aí. Entrega teu coração para Jesus. Entrega a tua vida. Porque Ele vai fazer. E vai cumprir as promessas sobre a tua vida. Amém? Eu gostaria que apagassem as luzes. E em nome do Senhor Jesus. Eu orei muito por isso, falei muito para o Senhor que eu queria entregar a palavra que Ele colocou no meu coração para vocês. E o Senhor falou muito forte sobre nós entregarmos totalmente o nosso coração diante do altar. Para que a graça dEle venha sobre a tua vida.